ano de 2012 é um marco para o meio ambiente e um grande alerta contra o aquecimento global. Tivemos a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil. Nela seriam feitas várias ações, incluindo a avaliação do estado do planeta desde a Rio92 e também ajustes para o futuro. Outro marco do ano de 2012 são os impactos devastadores das mudanças no clima e também os estudos sobre este clima que assustam. Falam que empresas, governos e comunidades em todo o mundo precisam se preparar para um planeta bem mais quente. Não apenas 2 graus, mas 4 graus ou até mesmo 6 graus mais quente. O Banco Mundial encomendou um estudo que mostra as consequências das mudanças climáticas. Este estudo, com o título Desligue o aquecimento porque um mundo 4 graus mais quente deve ser evitado, foi apresentado pelo Dr. Jim Young Kim, presidente do banco, que é médico e antropólogo com larga experiência em populações de risco social. Dr. Young Kim diz, este relatório é um olhar lúcido e de alerta que nos faz pensar no cenário de um planeta com mais 4 graus de temperatura. Haveria interrupção dos serviços básicos como abastecimento de água, implicações ligadas a desastres e abastecimento de comida. Os piores impactos acontecerão nos países mais pobres, com as pessoas mais pobres. Dr. Young Kim complementa, tenho um filho de 3 anos e quando ele tiver a minha idade, estará vivendo em um mundo completamente diferente, sem comida para alimentar as populações. As chances são poucas. Temos que agir agora. No Banco Mundial lidamos com muitos problemas diferentes e boa parte deles são causados pelas mudanças climáticas. A segurança alimentar é um problema enorme que está relacionado a essas mudanças. Dr. Young Kim conclui, temos que agir imediatamente. Sabemos que podemos fazer isso, podemos desejar um futuro de baixo carbono. Temos que trabalhar juntos para que isso se torne realidade. Um futuro de cenários imprevisíveis e de muitas dificuldades se não conseguirmos mudar nossos caminhos. A mudança climática está acontecendo diante de nossos olhos e continuará. A temperatura da Terra aumentando a ponto da extinção de espécies e destruição de ecossistemas se não tomarmos atitudes firmes agora. Em agosto de 2012, o gelo do Mar Ártico perdeu em média 92 mil quilômetros quadrados de gelo por dia, a perda mais rápida já registrada até hoje no mesmo período. Na Rio92, este era o alerta e continua sendo, mas os resultados da Rio+20 deixaram a desejar. Estamos 20 anos depois num novo momento, no novo século, no novo milênio. E ainda temos 1/3 da população da Terra na linha de pobreza. Existe a fome e existe uma questão planetária, que é a questão do aquecimento global. A Rio+20 deveria apresentar compromissos para fazer uma mudança real na vida e no planeta. O ano de 2012 foi de extremos, num ritmo alarmante de derretimento do gelo do Mar Ártico. São mudanças profundas para a Terra, o planeta das alterações do clima causadas por seus habitantes. Durante a Rio+20, conversei com alguns dos maiores especialistas das áreas ambiental e social
e com cientistas, onde a preocupação com a falta de ação era unânime. O principal desafio dessa conferência da Rio+20 foi realmente alcançado? Então, de meu ponto de vista, tem muito mais avanços dentro dos eventos, fora das negociações, que dentro. Muito movimento do setor privado, industrial, cooperativo e sociedade civil. Então, isso é a nova esperança. Na Rio+20, os países não chegaram a nenhum acordo. Não houve consenso para o documento base da conferência. O Brasil assumiu, então, a liderança nas negociações. O documento final foi um texto morno, sem polêmicas, sem resolver questões básicas para o futuro da humanidade. Ex-ministra do Meio Ambiente do Equador, presidente do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, Yolanda Cacabatzi, faz um balanço da Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro em 2012. Yolanda diz que os chefes de Estado não estavam preparados para garantir nada, não tiveram visão nem liderança. Comentei sobre a crise na Europa e nos Estados Unidos e Yolanda destacou o alto padrão de consumo do primeiro mundo. E falou da consciência de que hoje estamos usando 1,5 planeta, esgotando, garimpando nosso capital futuro. Yolanda diz que existe uma consciência geral, mas que tem dificuldade em afirmar que apenas uma parte do planeta é responsável. Diz que todos nós somos responsáveis pelo que está acontecendo na Terra. O que está faltando é uma liderança que junte as questões sociais com a agenda ambiental. Não vê que essa conexão tenha sido feita nem no Brasil, nem em outras partes do mundo. O que estamos vendo é um processo onde a economia está em um pacote, o debate social em outro e o meio ambiente isolado. Pergunto sobre a desconexão entre as leis e a realidade de cada região. E Yolanda diz que este é um processo comum em nosso continente, de uma total desconexão dos princípios constitucionais, enquanto a legislação muda totalmente em poucos anos. Fala que as constituições não são consideradas como o nosso documento mais importante para o nosso futuro. E que não estamos implementando os programas que criamos e idealizamos para este futuro. Muitas ações são ligadas a interesses e mandatos de 4 anos de governo. E esse é um processo terrivelmente perigoso, pois ameaça a estabilidade social e a estabilidade política. E não reconhece a institucionalidade, a lei. Pergunto a Yolanda se não houve um tipo de retrocesso, e ela concorda. Jovens de todos os lugares do mundo estão fazendo um movimento para trás, contestando essa inércia. Pergunto a jovens francesas o que pensam desse movimento atual e a resposta é rápida. Esse movimento marcha ré é justamente para dizer que o futuro que nós queremos está ficando cada vez mais distante. E aí, os jovens se revoltam. A ideia é reunir diferentes organizações e construir uma visão comum, mais justa. Uma visão europeia, latino-americana e norte-americana, mundial. A amiga fala da criação desse movimento da juventude para agir de forma concreta, para preparar o pós-Rio+20, o futuro que queremos. What is weak is that we are going back
Yolanda Cacabatzi diz que estamos de volta para a desintegração dos objetivos sociais, ambientais e econômicos. E faz uma ressalva sobre o tema da Conferência da ONU, o futuro que queremos. Diz que é importante criar estratégias não só para o benefício de nossa geração, mas para o futuro da humanidade. Sobre o tema da conferência, o futuro que queremos, algo distante da nossa realidade. Paula, I find that we want everything. Diz que isso é uma coisa muito distante e que cada pessoa pode querer coisas diferentes na vida, mas não precisa delas. Ressalta que já chegamos nos limites razoáveis de sustentabilidade para a vida na Terra. Quando você discute as necessidades, você coloca limites. As necessidades dos pobres, que precisam de mais investimentos, mas também precisamos que o lado rico do mundo reduza o consumo e seja mais responsável, mudando os padrões de produção. Destaco a importância de se acabar com a fome e com a miséria. E Yolanda encerra. Não devemos falar sobre o futuro que queremos, mas sim sobre o futuro que precisamos, que a humanidade precisa. That's right. That's right. Ok, Yolanda, thank you very much. Thank you, Paula. Não temos mais tempo. Já passamos os limites de suporte que o planeta tem para a manutenção da vida das populações com qualidade. É preciso agir agora. O clima do planeta mudou. Por todos os cantos, isso tem sido sentido com prejuízos e perdas de vidas, mesmo nos países mais ricos. 2012 entra para a história como o ano em que os estudos dos cientistas sobre as mudanças climáticas foram finalmente aceitos. Mas o tamanho do problema vai depender das atitudes de todos nós. Os cientistas alertaram que o aquecimento global ia deixar o clima mais extremo, mas está muito mais extremo do que qualquer previsão. Podemos reverter a catástrofe climática se pararmos as emissões de carbono amanhã, mas estamos aumentando cada vez mais carros e mais consumo. Todos esses fatos são uma chamada de atenção. Nessa história, o papel das mulheres é fundamental. São elas as responsáveis pelos primeiros cuidados com as crianças, as principais produtoras dos alimentos nas roças de todo o mundo. São as mulheres que educam e passam os primeiros conselhos e informações para os filhos. Carregam na barriga as futuras gerações. Em todas as áreas do desenvolvimento humano no planeta, o papel das mulheres é fundamental. Onde elas estão, as propostas acontecem. Você está liderando esse grupo, esse major group, né? Sobre a importância das mulheres. As mulheres estão aqui com 500 representantes de todo o mundo. Nós vemos que é muito difícil ter nossa voz ouvida. Ontem houve um grande debate sobre segurança alimentar. Foram propostas 10 recomendações e nenhuma delas mencionava a importância das mulheres em segurança alimentar.
Mas nós sabemos que 80% do alimento do mundo é produzido por mulheres. E é impressionante como nossa voz é pouco ouvida. Por isso, estamos aqui juntas, planejando estratégias e falamos com ministros de Relações Exteriores do Brasil. Queremos que se inclua no texto que o Brasil está negociando parar com a discriminação e dar direito às mulheres. Penso que nos últimos 20 anos houve uma melhora e nós esperamos ir além. É preciso chamar a atenção para que a sociedade se posicione a favor do desenvolvimento sustentável, a favor da vida, a favor de empregos dignos em atividades aliadas da proteção ao meio ambiente. Marcelo Furtado, diretor executivo do Greenpeace no Brasil, fala do mundo que a gente quer que aconteça. Então a gente está numa situação que é a seguinte: faz mais de 40 anos que o homem conseguiu mandar uma espaçonave para a Lua, chegar, coletar a amostra e voltar, mas tirar 1 bilhão de pessoas da escuridão e dar acesso à energia renovável, isso não foi feito. Ou acabar com a fome e a miséria absoluta também Ou você lidar com a questão da escassez de água, as vítimas de mudanças climáticas, desmatamento das florestas. Ou seja, a gente tinha um leque de questões que poderiam ter tratadas, que a gente já sabe o que fazer e não foi feito. Temos que propor coisas novas, de vanguarda, não é verdade? O Brasil precisa entender que o desenvolvimento, como se fez até hoje, não vai funcionar. O planeta não tem mais como continuar esquentando, a gente tem que alimentar uma população que está carente, a gente tem que lidar com os limites planetários que nós temos de acesso aos recursos naturais. 1 bilhão de pessoas não vão ter acesso a energias limpas. Significa que os oceanos não vão ter proteção em águas marinhas, em águas internacionais para as áreas protegidas que foram demandadas aqui. Significa que acesso a água, comida, manutenção de florestas, tudo isso foi embora. E eu diria, o que a gente tem que fazer com isso é entender mais ainda o papel da cidadania. Significa que você que está aí assistindo a gente precisa se mobilizar. Fazendo em casa o que você pode contribuir para um planeta mais justo, mais sustentável, mas também participando como ator social. Das como campanhas eleitor, na internet, né? Entrando, participando, cobrando do seu senador, cobrando do seu deputado, exercendo o seu papel de cidadania nacional e internacional. E no seu papel de consumidor, porque afinal de contas, todo dia que a gente está aí fora no mundo, usando um serviço, educando uma criança, comprando um produto, a gente está podendo fazer um caminho de sustentabilidade nas opções que a gente assume. E a sociedade civil precisa trabalhar com boa informação para forçar os governos a criarem políticas públicas que são boas para a sociedade, como você disse, com base sólida. O que significa que também a sociedade civil brasileira e mundial mudou. A gente não faz só protesto, a gente faz estudo, a gente trabalha junto com organizações e a gente implementa. Então eu queria aqui falar uma coisa que eu acho que é fundamental que o brasileiro entenda. A gente vive um Brasil de governo forte, de empresas fortes, mas nós não temos uma sociedade civil forte no Brasil para fazer contrapeso a isso. Tem que cobrar. Tem que ter uma sociedade civil fortalecida. De que forma que o brasileiro pode ter representantes que realmente representem o povo e respeitem a legislação? Eu acho que, em primeiro lugar, tem uma questão fundamental que é o exercer bem o papel de eleitor. A gente muitas vezes vai para uma eleição e não pensa muito no candidato, ou pesquisa o candidato muito em cima da hora, não olha qual é o histórico desse candidato, então votar bem... foram os financiamentos. Exato, então né? Votar bem é muito importante. Mas eu diria que mais do que isso, eu acho que o entendimento de que se a gente quer um Brasil mais verde, limpo e justo, nós temos que escolher pessoas que pensam assim para nos representar. A gente tem que mostrar para esses políticos que quando você não faz a lição de casa, você condena pessoas à morte. A pessoa ficar sem água, sem energia, sem alimentos, sem teto, vítima de uma situação de evento climático extremo, ela está sendo colocada em risco de vida. A questão da justiça social nesse planeta, direitos humanos e todo o balanço econômico, social, ambiental que a gente poderia estar enquadrando agora numa nova esfera e estamos repetindo o de sempre.
Se você quer um Brasil renovável, você tem que pegar e ver quais são os deputados que estão lá promovendo uma lei que faz isso e ajudar a conseguir assinaturas, liga para o gabinete, cobra, denuncia quem está fazendo errado. Mas se você ficar espectador apenas e reclamar que a vida não está boa, a gente não vai mudar. Então está na hora de arregaçar a manga e fazer alguma coisa, gente, porque sem vocês a gente não vai resolver esse problema. A cidade não muda se a sua população não se envolver. Existem várias formas de exercermos a cidadania. A livre manifestação é uma delas. Como brasileira, eu já estou muito feliz de ver que nós estamos conseguindo mobilizar as pessoas, né? Que as pessoas estão entendendo que elas podem ser atores de uma mudança, que elas podem fazer essa pressão social que é super importante. A sociedade civil não está sendo ouvida. A geração que verá alguns dos piores impactos da mudança climática foi a que mais se mobilizou para denunciar. Oi, eu sou a Luanda, eu estou aqui participando da Rio+20. É uma manifestação pacífica e que visa denunciar o processo de retrocesso socioambiental que o país está passando por decisões arbitrárias do governo que não está ouvindo a sociedade civil. Não é tão difícil entender como chegamos a essa situação de limite. Na busca de bem-estar, erramos a dose, usamos a natureza além do necessário. É preciso agir agora. Hoje, há mais de 5 milhões de brasileiros diretamente expostos a enchentes e desmoronamentos, porque vivem em áreas ocupadas irregularmente e não fiscalizadas. Se continuarmos nesse ritmo, quem está nascendo hoje não conhecerá o litoral brasileiro e viverá sobressaltado com o clima sufocante e os desastres ambientais. O nível dos oceanos está subindo 60% mais rápido do que a previsão, podendo chegar a uma elevação de 1 metro até o final do século. Extremo calor, chuvas torrenciais com a elevação dos oceanos, os aquíferos costeiros são contaminados por água salgada e ácida. Quem diz que não há mudança no clima está negando a realidade. O aquecimento global já entrou nos cálculos dos bancos de desenvolvimento, das instituições financeiras. Estamos vivendo num mundo mais quente e as consequências disso têm impactos na vida de mais de 7 bilhões de pessoas. Até o ano 2050, teremos mais de 9 bilhões de habitantes no planeta. Entre 2 e 7 bilhões de pessoas não terão acesso à água de qualidade. Ano de 2100. Muitas cidades costeiras estão inundadas com água do mar. Ondas de calor ocorrem pelas regiões do mundo. Um número crescente de pessoas está subnutrido. A pesca e a agricultura entraram em colapso. Regiões tropicais e outras áreas do planeta sofrem com secas prolongadas. É preciso ouvir o alerta dos cientistas e o alerta das novas gerações. Democracia não se constrói da cadeira. Vamos traçar não apenas o futuro que queremos, que foi o tema da Rio+20, mas lutar pelo futuro que todos nós precisamos, que a humanidade precisa.
Obrigada.